vocês? Nos últimos vídeos, caso já seja inscrito aqui no canal, você acompanhou um pouco de nossa série de muçulmanos no caminho, dentro das lendas e mitos do Caminho de Santiago. Como falamos, durante vários séculos, a Península Ibérica foi ocupada por muçulmanos, oriundos do norte da África. Isso motivou uma série de conflitos com o Sacro Império Romano no comando de Carlos Magno e posteriormente com os reis cristãos espanhóis. Falamos desses temas nos vídeos da vida de Carlos Magno e também da relação da Reconquista Espanhola com o caminho. Você pode conferir esses vídeos, caso queira saber mais, no link da descrição. Mas rapidamente, a Reconquista foi um evento que visava expulsar esses muçulmanos da região da Península Ibérica como uma forma de restabelecer o poder cristão. Esse processo não foi nem um pouco pacífico e gerou muitos conflitos. Esses conflitos criaram lendas como os Cavaleiros Rolando e Alcide, também com vídeos aqui no canal e também no link da descrição. Tá, mas aí você pergunta, esse é um vídeo sobre lendas e mitos do Caminho de Santiago. O que tem a ver esses eventos espanhóis com o caminho? A resposta? Tudo. Primeiro porque a influência árabe na Península Ibérica influenciou em muito todos os aspectos da vida na região. Influenciou na cultura, nas artes, na culinária, na língua, na construção de várias cidades, como por exemplo Córdoba, que também falamos por aqui. Santiago de Compostela foi símbolo dos cristãos, pois, segundo a lenda, teria aparecido em uma batalha em Clavijo, antes mesmo da descoberta das ossadas na Galícia. Devido a esse evento, Santiago foi também chamado de Santiago Mata-Mouros, um símbolo controverso que perdura até hoje. Mas quem eram os mouros? E qual a sua relação com o caminho? Segundo a história, o termo mouro gera uma confusão. Isso está bem relatado em uma reportagem do site da NetGeo, que cita que, apesar da confusão no termo, há uma razão para que ocorra, uma vez que o conceito de mouro foi usado durante séculos para descrever alternativamente o reinado dos muçulmanos na Espanha e europeus de ascendência africana. Isso não significa necessariamente uma designação étnica. Derivado do latim maurus, o termo foi originalmente usado para descrever os povos da antiga província romana da Mauritânia, onde atualmente fica o norte da África. Com o passar do tempo, o termo foi sendo cada vez mais aplicado aos muçulmanos que viviam na Europa. A variação e confusão é tanta que anos mais tarde, lá na época do Renascimento, o termo mouro também era usado para descrever qualquer pessoa de pele escura. No nosso contexto, ainda em 711 d.C., um grupo de muçulmanos do norte da África, liderado pelo general berbere Tariq ibn Ziyad, invadiu a Península Ibérica. O território ibérico era conhecido como Al-Andalus e transformou-se num centro cultural e econômico muito próspero, onde a educação, as artes e a ciência floresceram. No auge da Reconquista, em 1492, os monarcas espanhóis Fernando II e Isabel I venceram a Guerra de Granada e completaram a conquista espanhola da Península Ibérica. Eventualmente, os mouros foram expulsos da Espanha. Mas aí o conceito de mouro já tinha se espalhado pela Europa Ocidental. Mouro passou a significar qualquer pessoa que fosse muçulmana ou tivesse pele escura. O mouro da ficção famoso que muitos devem conhecer é Otelo, da peça de Shakespeare A Tragédia de Otelo, o Mouro de Veneza. A personagem principal dessa obra é um mouro que serve como general no exército veneziano. E se você é uma pessoa que lê muito sobre o Caminho de Santiago, em algum momento você vai encontrar referências aos mouros em algum momento da sua pesquisa. Por isso que a história dos mouros na Europa está ligada à história do Caminho de Santiago inevitavelmente, incluindo as lendas, mitos e milagres relatados ali. O que precisamos ter é responsabilidade, pois esse cenário causa uma dualidade que matou muita gente, seja na Reconquista, seja nas Cruzadas anos mais tarde, ou seja atualmente, sob regimes totalitários.
no nosso conceito do caminho, há alguns elementos e lendas envolvendo os mouros que podemos destacar. No geral, disse que o caminho do norte teria se desenvolvido somente quando os conflitos com os muçulmanos tornaram o caminho francês muito perigoso. Outros elementos que também podemos contar e que já falamos aqui é o caminho mozárabe de Granada, em homenagem aos mozárabes cristãos que viviam na Europa moura ou andaluz. Lendas relacionadas a batalhas entre exércitos cristãos e muçulmanos e depois, claro, a Santiago Mata-Mouros, ou Santiago, ou Matador de Mouros, cuja imagem decora muitas igrejas do caminho e foi estandarte dos conflitos durante a Reconquista. E aqui vale uma reflexão muito importante sobre esse sentimento anti-árabe ou anti-mouro. Afinal de contas, durante a Reconquista, de quem era a Espanha? Das pessoas do norte da África que estavam ali desde a Idade Média há tempos? Ou dos franceses da Casa de Bourbon que deram origem à monarquia que dura até hoje na Espanha? Ou seria dos visigodos que habitavam ali antes? Ou seria dos romanos que tinham a Espanha como parte do império? Ou talvez dos celtas? Estamos falando de reconquista ou de conquista? A imagem de Santiago Mata-Mouros claramente toma um lado, a dos reis cristãos. E história, de modo geral, é contada por aqueles que venceram a guerra, e no caso, aqueles que venceram a guerra contra os mouros. Importante ressaltarmos que a história não parou em Isabel I e Fernando II, por isso fico alerta. Anos depois, eles começaram a famosa e temida Inquisição Espanhola, que perseguia judeus e árabes ainda. A Igreja até tem em sua defesa um ponto verídico, mas que a Inquisição não matou milhões de pessoas queimadas, foi bem menos mesmo, mas torturou muita gente, além de expulsar muitas outras famílias de sua casa e tornar a vida das pessoas um verdadeiro inferno. Então, Igreja, essa conta parece que é de vocês também. E falamos nisso no vídeo sobre a Inquisição Espanhola e o Caminho de Santiago. E para continuar indicando mais vídeos nossos aqui, fica duas situações do século XX e do século XXI, envolvendo Santiago Mata-Mouros. A simbologia dessa versão assassina do santo foi colocada novamente em cena com um período cruel e sanguinário do franquismo na Espanha, e colocada em xeque novamente no 11 de setembro de 2001. Vídeos que falamos aqui e que também tem link na descrição. Por isso, essa experiência de conhecer outras culturas e religiões é muito importante e particularmente deliciosa. Não porque coloca a religião católica em questão ou em xeque, nada a ver, mas nos faz ter uma visão ampla, uma visão de que o caminho e o mundo são inclusivos, que permitem que todos nós possamos viver juntos, mas que o homem, na figura muitas vezes de líderes, costumam deturpar tudo. Eles pegam um símbolo que é bom e transformam um símbolo de ódio. Por que ainda precisamos de um santo assassino que corta cabeças de um povo que já vivia ali há séculos em uma lenda extremamente questionável e no mínimo mentirosa e criminosa? Veja, o mito de Santiago é de um homem que saiu de Jerusalém para pregar o amor. Por que botaram uma espada na mão dele contra um povo inteiro? É ultrapassado e o caminho não precisa disso. Afinal de contas, indiferente da sua religião, o caminho ele é inclusivo, multicultural, amistoso, participativo, bondoso e que exige servidão, compaixão e humildade, seja para cristãos, judeus, muçulmanos, ateus, hindus, budistas, celtas, visigodos, europeus, latino-americanos, norte-americanos, asiáticos, africanos, oceânicos e até mouros.